Você já teve a sensação de que uma voz dentro de você dizia: não faça isso? Pois é, uma voz suave, silenciosa, mas extremamente clara. Muitas pessoas elas ignoram essa voz. Outras pessoas obedecem. Mas e se essa voz for Deus tentando salvar você de algo que ainda não aconteceu? Hoje você vai ouvir uma história impressionante, uma história real, onde uma simples decisão de obedecer, ela salvou 3 vidas. A Bíblia diz em Salmos, no capítulo 85, verso 8: escutarei o que Deus, o Senhor disser. No início do século ali passado, um homem chamado Harold Williams, ele trabalhava no sanatório de Santa Helena. Ele amava o seu trabalho. Sua função era simples. Era conduzir uma carruagem que levava e trazia pacientes da estação ferroviária. Harold, ele conhecia cada curva da estrada, cada descida, cada trecho perigoso. Entre todos os cavalos do estábulo, havia 2 que ele conhecia muito bem. Um garanhão cinzento, forte e veloz, e uma égua marrom, mas ela era um pouco lenta, porém, ela era confiável. Então, certo dia, Harold, ele recebeu uma missão urgente. Ele precisava levar 2 senhoras, 2 mulheres, rapidamente até a estação, sem perder tempo. Ele preparou a carruagem, ele atrelou a égua e ajudou as 2 passageiras a subir. Tudo parecia normal, mas havia um problema. Para chegar à estação era necessário descer um morro longo e muito íngreme. Ali, os cocheiros precisavam usar os freios constantemente para impedir que a carruagem disparasse morro abaixo. Além disso, naquele dia, operários eles estavam trabalhando na estrada, tentando diminuir a inclinação. Então Harold ele começou a descer o morro com muito cuidado. Mas algo estranho começou ali a acontecer. A égua ela estava se refreando sozinha. Ela parecia hesitar. Harold tentou entender o que estava acontecendo. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma voz falou claramente dentro dele. A voz dizia: não vá. E ele ouviu novamente. Ela disse mais forte: não vá. A voz era tão clara, meus queridos, que parecia que alguém havia gritado ao lado ali de Harold. E naquele exato momento, outro funcionário do hospital estava subindo o morro com a sua carruagem, sem entender completamente o motivo, mas obedecendo imediatamente àquela voz, Harold, ele tomou uma decisão rápida. Ele diminuiu a marcha, soltou da carruagem e disse ao colega: Carlos, você pode levar essas senhoras até Santa Helena? Carlos aceitou. Imediatamente ele subiu ali na carruagem e pegou as rédeas e seguiu ali o caminho. Mas apenas alguns segundos depois, um estrondo gigantesco ecoou pela montanha. Uma enorme rocha ela havia se desprendido da encosta. Ela desceu rolando violentamente, ricocheteando pela estrada, até cair diretamente sobre a cabeça da égua. O impacto foi tão devastador, a égua morreu instantaneamente. A carruagem foi destruída, foi esmagada,
Mas se Herod não tivesse parado naquele exato momento, se ele não tivesse obedecido àquela voz, a rocha teria com certeza esmagado a carruagem inteira e 3 vidas teriam sido perdidas. Naquele dia, minha amiga e meu amigo, Herod aprendeu a ouvir aquela voz do Espírito Santo. Foi aquela voz. Alguns diriam foi o anjo da guarda, outros vão dizer foi a voz do Espírito Santo, ao falando ali ao coração dele. Mas uma coisa é certa, né? Uma coisa é certa. Herod ouviu, ele obedeceu, e por causa disso, 3 vidas ali foram salvas. A verdade é que, muitas vezes, Deus fala conosco da mesma forma, não com trovões, não ali com terremotos, mas com uma voz mansa e delicada, dentro do coração. Uma voz que diz, não vá, não faça isso, pare agora, escolha outro caminho. O problema é que muitas pessoas, elas ignoram essa voz, verdade, mas aqueles que obedecem imediatamente, frequentemente descobrem depois que Deus estava protegendo suas vidas. Herod nunca esqueceu aquele dia. A experiência aconteceu em 1911 e anos depois ele declarou: aquela experiência me ensinou a nunca hesitar quando Deus fala comigo. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, talvez hoje, ou neste exato momento que estou aqui falando com você, Deus esteja falando com você também. Talvez exista uma decisão que você precisa tomar. Talvez exista um caminho que você deveria evitar. E se você ouvir aquela voz suave dizendo, não faça isso, ou faça isso agora, não ignore essa voz, obedeça, porque a obediência a Deus sempre traz proteção, direção e vida. E se essa mensagem lá falou ao teu coração neste momento, ao seu coração, escreva aqui nos comentários e diga assim, olha, eu quero ouvir a voz de Deus. E se você gosta de mensagens que fortalecem a fé, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal se você não é inscrito e compartilhe este vídeo com um amigo, com alguém que você ama, com alguém que precisa, na verdade, ouvir isso hoje. Porque uma simples decisão de obedecer a Deus, com certeza, ela pode mudar completamente o destino de uma vida. Um forte abraço, minha amiga, meu amigo, Deus te abençoe neste dia. Até nosso próximo vídeo, fica com Deus, amém. Tchau, tchau.